Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. O tema central deste capítulo, consideramos, Jesus se tornou a pedra angular. Pedro e João, eles estavam ensinando ao povo sobre a ressurreição de Jesus. Só que nós sabemos que o Sinédrio era composto por saduceus e fariseus. Os saduceus, aqueles ricos, aqueles que detinham poder político. Eles não criam na ressurreição dos mortos e nem criam em anjos. Mas muitos dos que estavam ouvindo a palavra de Deus, pregada pelos apóstolos, vieram a crer, aceitaram, e cada vez mais subia o número daqueles que criam, que Jesus era o Messias, criam em Jesus. Mas no dia seguinte, reuniram, as autoridades se reúnem no Sinédrio, que são os escribas e os anciãos, com o sumo sacerdote, na época que era Caifás. Anás também participava porque tinha muito prestígio, mas já não era mais sumo sacerdote. E arguíram a Pedro e João com que poder eles tinham feito aquela cura daquele coxo. Tinha um homem que esmolava na entrada do templo há 40 anos. Jesus passou por ali, muitas vezes viu aquele homem, Jesus não curou. E os apóstolos agora, Pedro cura aquele homem. Eles agora estão interrogando Pedro e João, em que poder eles fizeram aquilo. E Pedro vai dizer que a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, eu curei aquele homem em nome de Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês. Vocês não creram nele, os construtores, mas Jesus se tornou a pedra angular. Porque Jesus agora, a igreja está edificada em Cristo Jesus. Jesus se tornou a pedra angular porque ela está edificada em Cristo Jesus. A igreja está edificada em Cristo Jesus. E eles dizem mais: não há salvação fora de Jesus, porque nenhum outro abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Estou dizendo o seguinte, que a salvação é pela fé em Jesus. Desde Adão até a segunda vinda de Jesus, a salvação é pela fé em Jesus. Mas evidentemente que Jesus era o Messias que haveria de vir. Então lá nos nossos primeiros pais, a salvação se dá pelo Messias que viria. E nós, o Messias que já veio. É isso que eles estão explicando perante o Sinédrio. Mas eles, na realidade, eles viram a maneira como Pedro e João, homens iletrados, homens incultos, eles se admiravam porque eles reconheceram a sua intrepidez, né? E eles viram que eles tinham estado com Jesus, né? E mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si. E eles ficaram preocupados: o que faremos com esses homens? Porque eles estão pregando esse Cristo ressuscitado. E o Sinédrio, que era o sumo sacerdote, era um saduceu, ele não cria em ressurreição e nem cria em anjos. Então estão em dificuldades.
Então chamaram eles e ameaçaram, né? E disseram, depois da ameaça, Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que ao nosso Deus. É justo nós ouvirmos a vocês e não ouvir ao nosso Deus, aquele do qual nós estivemos com ele durante muitos anos, né? Então, depois, ameaçando mais ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que eles fizeram acontecer. Eles curaram aquele coxo. Aquele homem era coxo de nascença, aleijado de nascença, e que eles curaram. Nós falamos que Jesus não curou aquele homem porque Jesus sabia que os apóstolos iam curá-lo, e muitos iam crer em Jesus por conta daquele homem que foi curado. Mas diante da ameaça dos saduceus e dos anciãos perante a Pedro e João, a igreja fica em oração, orando por aquele momento. E no momento da oração, o lugar tremeu, onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas o interessante de tudo isso é que a comunidade cristã naquela época, ela se reunia e, de forma voluntária, vendia o que possuía para atender os necessitados. E é uma coisa interessante, porque eles creram, eram de coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente as suas propriedades que possuíam. É como elas fossem comum a todos. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Continuaram fazendo essa obra que Jesus os confiou. E em todos havia abundante graça. Cada vez mais as pessoas se convertiam. A palavra que estava sendo pregada pelos apóstolos. E, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam os valores correspondentes para os apóstolos, distribuir entre os necessitados. Então havia uma comunhão muito forte entre eles. Mas, dentre esses homens, tem Barnabé, a quem o nome era José, e os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. É natural de Chipre. E esse homem tinha um campo, e vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Era um homem generoso, é um dos que fazia aquilo com amor, a palavra de Deus. Então nós vamos ver nesse capítulo de número 4, que o tema central aqui é que Jesus é a pedra rejeitada por vocês. Vocês não creram em Jesus como Messias prometido. Mas Jesus se tornou a pedra angular, porque através de Jesus Cristo, a igreja é edificada nele. E a partir daí eles começam a pregar o evangelho cada vez mais e mais. E cada vez mais judeus e gentios iam se convertendo à fé cristã. Que Deus continue nos abençoando.